Bom dia, internautas do Diário da Região. Bom dia, Rio Preto, cidade de gente trabalhadora, cidade bonita aqui do Noroeste Paulista. Hoje é dia 20 de agosto de 2019. Vamos falar da previsão do tempo. Nesse momento, 19 graus aqui na Vila Santa Cruz, aqui em Rio Preto. Hoje temos máximas de 30 graus aqui em São José do Rio Preto. A possibilidade de chuva, deixa eu ver, 20% tá falando, então é pouquíssima possibilidade de chuva. Nossa tela tá meio torta, vocês estão vendo? Tá meio torta, tô tentando acertar aqui o tripé. A temperatura máxima vai chegar lá mais ou menos pela 1h da tarde e vai cair lá pelas 5 horas da tarde. Hoje a umidade do ar tá melhor, tá em 79%, quer dizer, uma qualidade do ar mais respirável. Você sabe que tem que estar em torno de 60%, 79% já é boa. Apesar que quando chegar meio-dia vai cair um pouco, né? Mas o tempo nublado isso ajuda muito. Isso é bom. Quando eu falo sempre sobre umidade do ar, gente, é que é o seguinte, a umidade do ar é a questão da qualidade do ar. Aí quando você fica aquela história do nariz seco, doendo, aquela coisa toda, é porque a qualidade do ar não está muito boa. Então, quando está em torno de 60%, 79%, praticamente 80%, a qualidade está boa. Mas mesmo assim, aquelas recomendações que o Diário da Região faz para vocês. Pegue aí com vocês um soro fisiológico, se puder levar, a água, sempre tenha lá pertinho para se hidratar bastante, para não sofrer aí com essa secura do tempo. Mas tudo isso é típico do inverno, complicado também pelas queimadas que vira e mexe estão acontecendo na área urbana de Rio Preto. Aquela história de dar um recado pro pessoal, gente, carpiu lá o quintal, falar o popular, né, que a gente fala, carpiu o quintal, pega esse monte de mato e outras coisas, gramas, coloque num local, manda uma caçamba, faz tudo isso. Não deixa no mesmo local, porque qualquer pituquinha de cigarro e outras coisas bota fogo e aí empestia o ar daquela região, daquele quarteirão, daquele bairro. E tem muita gente fazendo isso. E fazer queimada em perímetro urbano é proibido, além disso é um baita desrespeito. Principalmente porque as crianças que sofrem mal. A previsão do tempo para os próximos dias continua de alta de calor, de 31 a 30 graus aí nos próximos dias, sem previsão de chuva. Vou mostrar aqui a capa da edição do Diário da Região. Deixa eu pegar o jornal, a turma trabalhou ontem, matérias exclusivas, a gente foi em cima de tudo para trazer para vocês informações sempre em primeira mão e no impresso muito bem explicado, né? A turma falou assim, o diário fala tudo no site, por que eu vou na edição impressa? Porque na edição impressa você dá essas informações com detalhes, aprofundamento, para você entender de fato o que aconteceu em Rio Preto, na região, no país. Por isso que é muito importante ter acesso à edição impressa. Vamos virar a câmera aqui para vocês. Vamos lá. Opa, virou aqui. Vamos lá. Tá aqui, ó. Escola tem quebra-quebra e 2 alunos apreendidos. Essa é a informação aí da escola que tá aí. Eu não preciso nem falar o nome. Escola Municipal Darcy Ribeiro. E quem que tá aqui, ó? Essa foto aí feita pela Francela Pinheiro, repórter, a Guarda Municipal. Conta aqui, ó. Quantas viaturas? 1, 2, 3 viaturas, mais 3 motos, um monte de guarda dentro da... Aí, ó, uma foto interna de um vídeo, a produção do vídeo, estavam dentro da escola. Ontem eu falei para vocês em primeira mão, teve uma confusão lá dentro da escola, Darcy Ribeiro, os alunos estavam se revoltando, tanto com a saída já nos 2 meses o diretor, o Diego Lima, né, ou resumir o nome dele, Mafuz Lima, da escola, como também a questão de denúncia de desvio de merenda escolar, que geraram protestos, e houve reação, e aí 2 alunos foram apreendidos, um deles foi para a Fundação Casa, é complicado, um foi liberado, o Diego foi conhecido como educador nota 10 e concorreu ao prêmio mundial aí de educação. A prefeitura diz que a troca foi normal, porque tinha que entrar um diretor concursado. O Diego não era, estava desde 2004 e não era. Mas espera aí que a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mais informações em carta. O Papa Francisco celebra o barco hospital do Frei de Jaci. Aqueles frades lá de Jaci, da Associação Frei Francisco, conseguiram criar um barco. Já foi notícia em vários canais de TV
primeiro, em primeira mão no diário, e aí o Papa já mandou lá uma carta, porque ele que incentivado a criação desse barco. Baile Funk, em Rio Preto tem um morto e um ferido. Peraí que eu conto os bastidores dessa história. A gente falou queima de arquivo, não tem nada de queima de arquivo não, gente. Muita gente falando demais. Ministério Público arquiva denúncia contra a vereadora. Promotor Sérgio Clementino não vê irregularidade em campanha de Cláudia de Júri, que arrecada tampinhas de garrafa de plástico usando o carrossel da prefeitura. Insegurança barra obra da prefeitura na linha Féia. Nome de morto aparece como tesoureiro do Rio Preto Esporte Clube. Meu pai do céu, como é que é isso? Ô Jesus, a gente pensa que os problemas só estão na política e no esporte também tem. Palmeiras faz jogo decisivo na Taça Libertadores quando o Grêmio. Falando em esporte, sabe quem que é esse homem aqui? Vou ver se você conhece essa foto do Guilherme Baff, com olhar contemplativo, olhando para o horizonte, desolado. Esse homem aqui é o italiano, né? Reconduzido à presidência do América por meio de liminar. O italiano foi barrado na porta do Teixeirão por não ter nenhum documento de decisão judicial. E ele ficou aqui, sentado à beira do caminho. Parece a música do Roberto Carlos, né? Vamos lá. Entenda como ampliar dentro da lei a instituição do imposto de renda. Tribunal de Contas aponta descontrole nas contas de 85 prefeituras. Isso, 85 prefeituras do estado de São Paulo. São mais de 600 prefeituras. Lista de produtos de higiene, aí 96 produtos de higiene pesquisados em 10 supermercados. E essa foto bonitinha, olha a molecadinha, toda lá, toda animada, a professorinha lá, o exemplo educa, hein? Olha lá, ela no gesto. Professora Letícia Flores cria personagem Leleca para dançar, alongar, isso aqui é um alongamento, inclusive, hein? Contar história, ensinar yoga, se divertir com os pequenos na Escola Municipal Peter Pan, na Vila Sinibaldi, em Rio Preto. Atividades integram o projeto do Diário da Gratidão, na sequência do módulo Doe Seu Tempo e Seu Conhecimento. Bacana. Eric Federizi conta em livro Todo Mundo Tem um Ex, ou uma ex, né? Companhia Cênica leva a terra abaixo, rio acima, ao Pontal do Paranapanema. País retrocede ao adotar dieta dos Estados Unidos, alerta especialista. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Diário da Região. Bom, meu povo, sobre a história da escola Darcy Ribeiro, né, que nós demos em primeira mão ontem, com todas as informações para vocês, falando certinho tudo que aconteceu, aí um desentendimento dos alunos com ali a troca da direção. Já faz 2 meses, né, que o professor Diego saiu de lá e os alunos não estão se conformados, aquela história toda, né? O que a gente fala, não vamos falar quem está certo, se a prefeitura está certa ou está errada em tirar o professor, mas a mudança feita na escola, até uns anos atrás, eu fiz muita matéria no diário sobre projetos bacanas lá, a Camerata Beethoven, o projeto de alunos que observam, o Clube Astronômico, observam fenômenos no ar e outros outros projetos positivos ali na escola. A educação é uma obrigação do Estado, então, e a obrigação não pode ser personalizada, né? Não pode ser tipo assim, só um fato de um professor ou de outro, um diretor ou de outro. Tem que ser um projeto de governo, um projeto de educação, do Conselho Municipal de Educação, né? A troca de um diretor ou troca de um professor, nem se não fosse troca. Já pensou se ele tivesse morrido, então tudo desmorona? Então é sinal que o projeto não está elaborado e planejado. É isso que a gente percebe olhando de longe. Então, tomara que a comunidade escolar, a comunidade educacional, a Secretaria Municipal de Educação, sente e converse, vê o que foi de bem feito lá com o professor Diego, lá, que deu certo a experiência, que fez a escola virar destaque na cidade, no estado e até no mundo, né? Tanto é que por causa do trabalho disso ele foi para o Prêmio Nobel lá de Educação, e que seja mantido. E aí, independente da pessoa, a educação prevaleça, mesmo porque o professor Diego mas de algum tempo vai ter que... já pensou? Ele ganhou um prêmio, ele podia ser chamado para outra cidade, se saiu por ordem da prefeitura, porque não era concursado, então o professor concursado, ele podia ir para outra escola
e aí o projeto tem que ser mantido lá. Então é basicamente isso. E aí essa história do desvio de merenda, que a prefeitura abra aí uma investigação, atenção Câmara Municipal, que também é um assunto para ir para os vereadores fiscalizarem, né? Tem comissão de educação na Câmara, para ver de fato o que está acontecendo ali naquela escola, que sempre foi exemplo, bom exemplo, boas matérias, reportagens, orgulho para Rio Preto. Isso tem que continuar acontecendo, né? Independente aí de nomes, pessoas, é isso que é importante. Sobre a história do garoto que morreu lá no baile funk, lá no Parque de Exposição de Rio Preto, interessante, no Parque de Exposição, baile funk, interessante, não sabia que era alugado para tudo isso. Sei que já teve questão de sertanejo, mas baile funk alugaram lá. A informação que o Diário tem, né, teve muita gente falando história de queima de arquivo, aquela coisa toda. Um fato é verdade, o menino tem antecedentes criminais por tráfico e outras ações aí. Mas o que aconteceu lá no local, a informação que o Diário, jornalismo bem feito é isso, a gente vai, conversa, não só com uma pessoa, mas com várias, né, delegado, parentes, aí tem que ir no velório, tem que conversar com quem estava na festa e outras coisas, e nós chegamos a um denominador comum. Aconteceu foi uma briga. O Júlio estava lá com o boné, o homem estava meio, segundo informações, bêbado, aí quis tirar o do boné dele, houve uma briga, ele não deixou tirar o boné, aí tempo depois o rapaz voltou com uma arma e aí atirou e matou o Júlio com um tiro no peito, tiro no tórax, e uma bala também saiu, ele atirou a esmo, acertou um outro rapaz no ombro, mas do lado de trás, e aí no ombro esquerdo. O menino nem viu a bala entrar, nem viu de onde veio, não tinha nada a ver com a briga. Então não é uma briga relacionada ao crime. Pelo menos essas são as informações que são possíveis agora. A gente recolheu no jornalismo que o Diário fez, apurando não só com uma fonte, mas com várias pessoas. A investigação está na mão do delegado Dr. Alceu Lima de Oliveira Júnior, que está aí desde ontem nas ruas tentando achar quem é o autor desse crime. E aí, como a gente consegue, pelo histórico que a gente tem da DIG, é bem provável que pelos próximos dias a gente tenha uma informação de quem seja essa pessoa, ou levando em conta que até juridicamente o flagrante passou, até provável que essa pessoa se apresente em breve aí à polícia, alegando lá as suas razões com o advogado para enfrentar as consequências da lei. É isso aí. Vamos lá. Agora vamos para outras informações aí que a gente tem sobre os boletins de ocorrência. Vamos falar primeiro sobre uma morte que ocorreu no hospital de base. É a morte de um detento que estava na cadeia de Guarani do Oeste. Segundo o boletim de ocorrência, esse homem que estava preso teria caído lá de uma beliche, né, lá dentro dessa cadeia de Guarani do Oeste, né, que é a região de Botuporanga, se eu não me engano. E aí, segundo o boletim de ocorrência, ele foi trazido para o hospital de base de Rio Preto devido aos ferimentos que ele sofreu. E aí, só que mesmo com o tratamento médico, ele não suportou a gravidade dos ferimentos e morreu. É lógico, uma morte dentro de uma unidade prisional, né, sou Luiz Gonzaga, de 55 anos. Isso acaba gerando um boletim de ocorrência, um inquérito policial e vai ser investigado as consequências. Não pode um preso dentro da unidade prisional, da Secretaria de Administração Penitenciária, cair dentro da unidade, a beliche não tinha segurança, tinha mais gente dentro da cela. Como é que foi esse acidente? Tudo isso será apurado em inquérito policial, provavelmente lá em Guarani do Oeste, onde tem delegacia, inclusive, para acompanhar os casos que acontecem nessa cadeia. Vamos lá para mais informações. Tivemos também uma outra morte, vítima do trânsito, o seu Moisés Luiz Costa, de 51 anos, vítima de acidente, sofreu politraumatismo. O caso está sendo apurado em inquérito policial em Mirassol. Daqui a pouco, com mais informações, a gente vai apurar, ver como é que foi esse acidente que, mais uma vez, tira uma vítima, tira a vida de uma pessoa no trânsito, né? Não só de Rio Preto, como da região. Eu falo que nós temos
tivemos a morte desse jovem, essa briga dentro lá do baile funk, mas no trânsito de Rio Preto, o número de mortes também é muito preocupante. E aí é outra coisa que a gente chama atenção, porque nós temos Secretaria de Trânsito, Leis de Trânsito, tem várias polícias. O que pode ser feito para evitar isso? Vamos lá? Para mais informações, tivemos aí um passageiro de ônibus, 38 anos, que fez registrar o boletim de ocorrência, porque ele pegou um ônibus do Rio de Janeiro para São José do Rio Preto. Aí disse que no caminho, ele sentiu a necessidade, foi até o banheiro do ônibus e largou na poltrona do ônibus o celular mais R$300. Aí depois, quando chegou em Rio Preto, ele descobriu que tinha sumido os R$300 e o celular, e fez um boletim de ocorrência. Até tentou localizar o celular, até agora nada, e aí foi registrado. É complicado. Mesmo aquela recomendação que a gente sempre dá para vocês, a questão de segurança. Você está lá não está no ônibus, você não está cercado de amigos, familiares, são várias pessoas, cada 46, 44 poltronas, cada um é uma pessoa diferente. Mesmo que você vá para algum lugar, vai lá para num restaurante, outras coisas, leva tudo com você, carteira e outras coisas, a não ser a bolsa que está no bagageiro, outras coisas, né? Apesar que isso aqui é bem provável que ele vai ter que brigar com a empresa de ônibus, que também tem a questão da responsabilidade também do que está dentro do ônibus. Mas não deixe celular, dinheiro, carteira, porque não é fácil. Uma mulher de 39 anos foi presa, né, lá no solo sagrado com 195 pedras de crack. As pedras, inclusive, estavam escondidas em lugares inusitados. Uma parte no fogão, outra em travesseiro. Ela disse que estava trabalhando para o tráfico. Outra pessoa presa por causa de tráfico de droga foi um adolescente de 17 anos. Foi preso na rua João Rodrigues de Freitas. Com ele, estava nada mais, nada menos que 83 porções de cocaína. Além disso, ele tinha R$774. Né? Segundo as informações, ele tinha saído da Fundação Casa, admitiu que fazia o tráfico de drogas e estava lá levantando dinheiro para se estabelecer no mundo do tráfico. Né? E como o tráfico não é uma atividade legal, foi apreendido aí por ato infracional de tráfico de drogas e provavelmente, pela quantidade de droga, vai voltar para a Fundação Casa. E o que quer dizer, né? Porque o trabalho da Fundação Casa anterior, do tempo que ele ficou lá, não foi suficiente para recuperá-lo. Ou se essa nova passagem por lá, ele vai se recuperar. Em vistoria no CPP, foram apreendidos 4 baterias, 20 celulares nos alojamentos L e Z lá do CPP. Né? Os celulares entrando lá no CPP, onde há o cumprimento do regime semiaberto. Semiaberto quer dizer o quê? Que o preso está lá, está cumprindo pena, eles falam que inclusive não tem cela na linguagem da Secretaria de Administração Penitenciária. Mas é uma prisão, de fato, e ele tem liberdade, é semiaberto, ele tem liberdade para sair, estudar ou trabalhar, mas tem que cumprir a pena lá dentro do CPP, mas não pode ter celular. Nenhuma unidade da Secretaria de Administração Penitenciária, nenhuma unidade prisional do Estado de São Paulo, o preso pode ter celular, porque, querendo ou não, ele está cumprindo uma punição, e a punição é se afastar, não ter liberdade, não ficar com os familiares e não ter o celular. Mesmo porque com a conversa do celular, nem tudo pode ser monitorado, pode estar de novo cometendo crime. Então foi aí apreendido o aparelho dele. A coisa não tá fácil. Complicado. Muito complicado. E aí a gente vai fechar aí as ocorrências com 2 casos. Primeiro, de um rapaz de 23 anos, tentou fazer um empréstimo de R$5.000. Ele achou lá um anúncio na internet, dizendo que era da Caixa Econômica Federal, né? E conversou com a mulher no WhatsApp, dizendo que era representante do banco. E aí, para emprestar os 5.000, ela pediu aí 10 depósitos, que no total totalizaram 10 depósitos, R$3.965. E aí, só depois que pediu mais R$200, ela falou, é golpe. Eu acho interessante, né? Pediu R$5.000. Aí a pessoa lá que disse que era do banco pediu R$3.965. Só depois pediu mais 200, ela percebeu que era golpe. Primeiro momento, já pediu R$200. Peraí. E outra coisa, anúncio na internet, é que eu acho que o Banco Federal,
Gente, Caixa Econômica Federal tem alguns representantes, aí, postos de atendimento, que são as casas lotéricas, e temos inúmeras agências bancárias aqui em Rio Preto. Então, se vê um anúncio lá, então vai na agência para pedir mais esclarecimento. Perfeito? Não vai fazer empréstimo na internet, porque vira e mexe, vem aqui, eu estou às vezes coletando informação de gente que tentou empréstimo, a pessoa pede dinheiro, uma certa quantia de dinheiro, e aí a pessoa dá e depois perde essa quantia. Quando vai fazer empréstimo em banco, às vezes uma taxa, às vezes, gente, olha, em média, às vezes ali de um seguro ou outra coisa, de 50, 40 reais, mais ou menos. Não tem essa história toda de pedir 200, taxa de liberação. Não é assim que funciona. Sempre que for fazer um empréstimo, vá numa instituição financeira que tenha endereço aqui em Rio Preto, tudo certinho, que você possa ir lá. Porque se der errado, inclusive o empréstimo, pode acontecer, o juro errado, o juros extorsivo, você vai no Procon aqui em Rio Preto, reclama e aí pode cancelar aquele empréstimo. Não faz pela internet, gente. Toma muito cuidado. E tivemos um caso de uma mulher de 25 anos que ela sofreu um acidente no dia 26 de julho, mas registrou o boletim de ocorrência ontem. Ela estava ali na rua Maridelza, lá na Vila Ipiranga. Diz ela, era 10 horas da manhã, ela foi entrar no carro dela, abriu a porta do lado do motorista e quando foi entrar no carro, aí, antes de colocar o pé no carro, colocou o pé entre o asfalto e o veículo. O veículo estava encostado na calçada. Nesse vão entre a sarjeta e a calçada, ali havia um buraco nesse espaço. E esse buraco, ela pôs o pé, primeiro ela teve uma entorse, depois sofreu uma fratura no tornozelo. Veja bem, então ela pisou num buraco ali no asfalto, quando foi entrar no carro, sofreu uma entorse e isso depois que evoluiu para uma fratura no tornozelo. Ela fez o boletim de ocorrência porque ela pretende entrar com ação contra a prefeitura. Por que ela vai entrar com ação contra a prefeitura? Porque o asfalto tem que estar sem buraco, as calçadas em perfeitas condições, porque esse é um dos princípios da acessibilidade. Se não houvesse o buraco, ela não se machucaria. Agora a justiça vai decidir, depois dos laudos, do buraco, de analisar o buraco, se ainda está lá, né, depois do boletim, ou se a prefeitura não corre para consertar, né, para ver de quem é a culpa. Essa é a situação. Bom, hoje tem esporte, tem Taça Libertadores, tem confronto importantíssimo. Temos do estado de São Paulo o Palmeiras, nosso representante na Taça Libertadores, contra o Grêmio, né? Um jogão. Lembrando que inclusive os dois times já se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro recentemente, né? Vai ser o jogo das 9h30. Esse é o primeiro jogo das quartas de final, depois tem um segundo jogo. Então o primeiro jogo vai ser lá em Porto Alegre, lá na casa do Grêmio, e depois vai ser aqui no estado de São Paulo. Vamos ver como é que vai sair o Palmeiras. Vamos dar um bom dia para todo mundo, aquela coisa toda. Vamos lá. Diego Carreteiro, Leandra Silva, Maria Cristina Justo, o doutor Augusto aqui, Guto, Antônio Grande, Miriam Salgado, Alessandra Marques, Sônia Malvese, Roseli Souza, Renata Souza, Marli Gonçalves, Edmeia Souza, Lilis, a Sandréa, a esposa do Fábio, Beth Pereira, Sori Santos, Pamela Silva, Renê Cláudia, Rolo Raine, Terezinha Balestra, no Bom Dia, Dora Tomás, Ivete Vieira, Gustavo Garcia, Luzia Garcia, Marcão Lopes, Nadine está falando aqui, perseguição política, tal. Nadine, isso tudo tem que ser apurado, não dá pra gente cravar. Já tá falando assim, vocês não sabiam que alugava? A gente sabe que alugava, eu não sabia que alugava espaço público para baile funk, porque é estranho, a gente entende, né? Não é que eu não sabia, eu quero dizer para você que eu estranhei, porque é um espaço pago um imposto, construído com um imposto da população, né? Aí quando tem alguns eventos de interesse geral da população, outras coisas, e aí a gente até fica assustado. Aí baile funk, o que mais vai alugar?
pagode, forró e outras coisas. Será que é essa a função verdadeira do recinto aqui de Rio Preto? Será que é isso, né? É isso que a gente quer, porque foi pago pelo dinheiro público. A gente quer até ter interesse da população ser ouvida. Mesmo porque, quando aluga, tem que ter, a prefeitura tem que ter aquele cuidado como alguém que aluga um imóvel, ver se quem vai ocupar vai ter que tomar todos os seus cuidados. A prefeitura diz que a responsabilidade do baile lá, a segurança, era da pessoa que alugou. Mas não sei, né? Como prefeitura, poder público, acho que devia se tomar mais exigências, mais cuidado, mais fiscalização. Ana Paula Freitas, Ana Paula Souza, o doutor Luciano Ferrarese, o advogado, o Luciana Ribeiro Nascimento, Margot Camargo, Antônio Lira, Márcio Pedro da Silva, Juscelia de Jesus. Bom, é isso aí. Gente, boa terça-feira a todos. Continue com essa audiência, estando sempre junto com a gente, com o Diário da Região, com as informações que a gente tem. Daqui a pouquinho tem aí as nossas transmissões ao vivo. Tem aí no final da tarde a Luna Kifuri dando informações, o resumo do como foi a terça-feira. E a gente sempre dando informações para vocês, sempre em primeira mão. Marco Antônio aqui da Central de Flagrantes para a redação do Diário da Região. Boa terça.